Você dá várias dicas de como tratarmos enfermidades que as pessoas têm medo de falar, como o câncer. Existem alguns alimentos específicos para certos tipos de tratamentos? Poderia nos contar sobre como funciona e qual inserir no dia a dia? Existem causas fundamentais para praticamente todas as doenças crônicas. Uma via comum para praticamente todas as doenças crônicas, como a doença cardiovascular, a doença de Alzheimer e o câncer, é a inflamação. Uma causa que a gente tem uma originária para isso tudo é um excesso de radicais livres. Então, uma dieta útil para a prevenção do câncer e, quiçá, para ajudar um tratamento de câncer, é uma dieta que, na verdade, geralmente ela vai ter outros benefícios que vão além do câncer. Uhum. Só que, quando a gente fala especificamente de nutrição para o câncer, a gente hoje, os medicamentos, eles nascem dos alimentos. Ou seja, você encontra em diversos alimentos comuns na cozinha do brasileiro, elementos dentro de polifenóis, diversos fitoquímicos, que são a base do desenvolvimento de tratamentos para o câncer. Uma célula doente, uma célula pré-cancerosa, ela tem que morrer. Só que nem sempre você tem uma perda desse controle. Então, determinados alimentos, eles estimulam a morte celular programada. Existe outra coisa que é a capacidade da célula cancerosa migrar e metastatizar. Existem medicamentos, se estudam medicamentos e tem alimentos que têm propriedades que são chamadas migrastáticas. São justamente de inibir a migração, não crescimento, mas a migração do tumor. Alimentos anti-inflamatórios. Então, alimentos anti-inflamatórios, eles também têm esse potencial de reduzir a inflamação, que é um gatilho para o desenvolvimento do câncer. Vamos lá, tem alimentos que têm um potencial antioxidante muito significativo. Tem alimentos que ajudam a proteger o DNA. A proteção do DNA é muito mais importante na prevenção propriamente dita do que no tratamento do câncer. E o bonito é que alguns alimentos têm propriedades variadas e que podem ajudar em todos esses aspectos que eu falei. Então vamos lá, alguns alimentos muito interessantes para o câncer. Estamos falando de alimentos, não de suplementos. Vamos lá, nós temos a cúrcuma. A cúrcuma ela é rica em curcumina. A curcumina também tem várias ações de facilitação de morte por apoptose, ação anti-inflamatória, ação antioxidante, inibição de migração de tumor. Então a cúrcuma é um alimento interessante por conter a curcumina. A curcumina não é muito bem absorvida, então a gente tem como potencializar a absorção da curcumina consumindo a cúrcuma com a comida. De preferência uma comida que tenha uma quantidade moderada, que não deve ser excessiva, de gordura. Outra forma de você aumentar a absorção da curcumina é você incluir a pimenta preta, só que uma pessoa que está fazendo tratamento para o câncer não deve consumir a pimenta preta sem falar com o oncologista, porque a pimenta preta mexe com a absorção de uma miríade de medicamentos, né? Mas ela pode consumir a cúrcuma. Um parente da cúrcuma, que é maravilhoso, na verdade é até melhor que a cúrcuma, mas não está tão na moda, é o gengibre, né? O gengibre é muito bem absorvido. Eu tomo muito gengibre. Tudo meu é com gengibre. Exato. O gengibre é ainda melhor que a cúrcuma e é pouco falado hoje em dia, porque a cúrcuma é linda, né? Ela tem aquela cor do ouro. Né? E a curcumina, quando você, por exemplo, injeta a curcumina, você vê o poder dela, né? Mas o gengibre ele é muito bem absorvido, então ele é muito poderoso. Ele é usado, por exemplo, em tratamento de enxaqueca. Ele realmente tem uma ação muito palpável quando você toma o gengibre, inclusive em pó. E o gengibre como alimento também tem ações antioxidantes, de inibição de migração celular, de anti-inflamatória, ações que também têm um potencial cancerígeno bastante significativo. Outros alimentos que podem ser incluídos numa dieta de uma pessoa com câncer. Vamos lá. Existem alimentos que são fontes de alguns polifenóis muito específicos, ácido rosmarínico, ácido carnósico. São eles o alecrim, o manjericão, a erva cidreira. Esses alimentos eles têm um potencial anticancerígeno bastante significativo também. São muitos alimentos. Além disso, é muito importante que o paciente com câncer exclua determinados alimentos. Isso é eu não vou dizer que seja o mais importante, mas é tão importante quanto. É muito importante. É tão importante quanto. Não, eu discordo um pouquinho dessa questão de que é mais importante excluir do que incluir. A gente tem que incluir e excluir. As duas coisas são igualmente importantes. Não, lógico. Mas excluir o açúcar ao máximo. Uma pessoa que tem câncer não deveria consumir açúcar. Excluir os óleos vegetais hidrogenados, né? Canola, soja, etc. Alimentos processados. Isso tudo tem que ser excluído. Tudo.
Isso tem que ser excluído da dieta. E não só quem tem câncer, todo mundo tem que excluir isso, né, doutor? Exato. Todo mundo, mas uma pessoa que tem câncer se torna muito mais crítica. Muito mais. Porque isso influi diretamente no metabolismo da célula cancerosa. E além dessa exclusão, nós temos estratégias nutricionais extras que podem ser usadas eventualmente em pacientes com câncer. Então, por exemplo, a dieta cetogênica pode ser bastante interessante. O jejum intermitente hoje. Existem estudos mostrando o jejum, isso aí tem que ser feito junto com o oncologista, né? Ninguém pode fazer isso por conta própria. Mas existem estudos, por exemplo, averiguando o jejum junto com a quimioterapia, sendo os dois agindo de forma sinérgica, amplificando o poder da quimioterapia. Muito legal. É uma outra estratégia. Acho que quem quer se cuidar, né? E para o câncer, né? Uma coisa que isso eu não posso deixar de falar, porque eu sou um atleta, né? Para o câncer, a importância do exercício físico. Principalmente do exercício físico intenso, zona 3. Exercício físico que gera fome de ar, que gera taquicardia. Porque quando você tem a taquicardia, a célula cancerosa é naturalmente uma célula fraca. Nós temos o tempo todo o câncer nascendo na gente, sendo combatido pelo sistema imune. E as células cancerosas, elas circulam na nossa corrente sanguínea. As pessoas não têm essa noção. Só que a célula cancerosa é naturalmente uma célula frágil. Ela não respeita limites, ela não respeita o corpo, por isso que ela mata a gente, mas ela é frágil. Quando a pessoa faz um exercício físico intenso, aumentam as forças de cisalhamento dentro do vaso sanguíneo, as forças de fluxo. Fica aquele fluxo turbulento, igual um rio caudaloso. E simplesmente esse fluxo turbulento causado pelo exercício intenso mata as células cancerosas metastáticas. Então você tem o exercício faz com que você diminua a quantidade de células cancerosas circulantes. Então eu acho que o exercício físico também não pode deixar de faltar para quem tem câncer. Doutor, me conta a sua formação. Você se formou em médico para você chegar na integrativa hoje. Eu me formei em medicina na UFRJ na época, né? Fiz residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem e fui radiologista por muitos anos. Até que aos 35 anos de idade eu era uma pessoa muito desregrada, né? Tinha uma vida assim muito mal encaminhada em diversos sentidos. Nossa. E tive uma dor torácica, né? E descobri que eu estava pré-diabético, quase diabético, a hemoglobina glicada de 6,2, muito hipertenso, a minha pressão mínima era 120, Nossa. Obeso, todo lascado, né? Dislipidêmico, inflamado. E eu sempre fui muito rebelde, né? Isso eu já era antes, né? Entendi. E eu simplesmente falei que não ia tomar remédio, né? E a primeira coisa que eu fiz foi uma dieta low carb. E não é que com a dieta low carb na época eu fiquei bonito, saudável em pouco tempo, né? Mas eu ainda vi que eu ainda tinha que progredir mais, então eu comecei a estudar. Pela primeira vez na vida eu deixei de ser sedentário, comecei a fazer musculação, aprendi a treinar, aprendi suplementação, fiz pós-graduação em medicina ortomolecular, em nutrologia. Fiz essa transição para medicina integrativa e é a minha paixão. Né? É encantador, né? Porque é a medicina que cura, né, doutor? Na verdade, nem existe medicina integrativa. O resto é que não é medicina. Na verdade, não é que não existe, só existe medicina integrativa. Há 100 anos atrás, um médico lidava com gases, um médico lidava com radiações, ele lidava com procedimentos injetáveis, lidava com medicações orais, com suplementações, com ervas, com diversos tipos de terapia. Ele, na verdade, era integrativo. E meio que a indústria foi pegando tudo e botando o resto de lado, e hoje em dia médicos são identificados com pílulas e cirurgias. Mas na verdade a medicina é integrativa, a medicina vai muito além disso, né? E recentemente vieram as especializações, né, que ainda fatiaram ainda mais a medicina, né? Mas a medicina integrativa está crescendo, né? Não, a medicina está voltando a ser integrativa como ela já foi. Na verdade, só existe medicina integrativa.